Todos abrir a Bíblia em 1 Pedro. Quase no final do livro do Novo Testamento. Pedro, capítulo 1. Amém? Hoje iremos falar um pouquinho sobre uma das coisas mais importantes que existe como cristão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, fala da santidade. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um pouco aqui fora lá a pastora aqui, a missionária Karina, né? Falando um pouquinho da minha pregação, tá? Aos jovens. E eu ia trazer a palavra de Daniel, mas nós vamos colocar no contexto. Mas trouxe para 1 Pedro. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. A santidade da vida. Por isso, cingimos os nossos entendimentos, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, e nos amoldeis nas paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, do qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, e sorte que a vossa fé, a esperança esteja em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Começando o capítulo 13, Pedro estava falando ali: cingi-vos o entendimento, sede sóbrio. Por que cingir o entendimento e sede sóbrio? Porque no entendimento da palavra, aquilo que entra no nosso cérebro é que processa ele, e só depois de processado pelo cérebro é resgatado pelo coração. O coração não é o nosso coração, mas sim onde está o Espírito nosso, onde vive o Espírito, porque nós somos Espírito de Deus, nós não somos carne.
E aí Paulo fala para a gente tomar cuidado, Pedro fala para a gente tomar cuidado sobre isso, para que o nosso entendimento não seja embriagado com as coisas da carne, com as coisas que estão no mundo jogadas. E isso é o que nós temos que fazer nos nossos ouvidos, colocando um filtro sobre ele, um filtro sobre os nossos olhos, para que nós possamos abdicar das coisas que não pertencem ao Senhor. Porque sem ser santo, o que significa santo? É ser separado para o Senhor. Quando nós somos separados para Deus, significa que nos reserva somente ao reino e não a essa terra. E aí, caminhando um pouquinho, ele fala como filhos da obediência, porque a obediência à lei do Senhor é o que vai trazer a nós a santidade, para que nós possamos agradar a Deus, e agradando a Deus nós teremos uma vida e uma vida em abundância. Glória! Nós temos duas partes das nossas vidas, que aqui também fala um pouquinho mais para baixo, no versículo 17, que fala assim: portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Por que Pedro queria falar sobre isso? Porque nós só temos somente um pequeno tempo nessa terra. É pouco tempo. Nós não temos uma casa fixa nesse lugar. Nós somos errantes aqui dentro da terra, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um mundo diferente, que é um mundo de glória, um mundo reservado, que Deus nos colocou lá eternamente. Aleluia! Aqui essa carne morrerá. Por mais que eu seja separado para as coisas desse mundo, por mais que eu me cuide, por mais que eu não coma as coisas ruins, por mais que eu faça exercício, por mais que eu cuide da minha carne, não tem jeito. Nós somos fadados a morrer. Mas cabe ao homem morrer uma só vez e não duas. E cabe ao homem nascer duas vezes. É isso que eu espero para a minha vida. É isso que cada um veio aqui buscar. Deus. É cada um que está aqui dando seu tempo no domingo à noite, para que possamos ter uma vida diferente no céu. Mas o que adianta nós perdermos o nosso tempo para as coisas do mundo sem nos santificar, sem nos preservar diante das coisas boas que o mundo tem? Porque para a carne tem coisas boas, mas são coisas que fazem nós desagradar o Senhor. E que nós queremos não é desagradar o Senhor, mas sim agradar a Ele. Como filho da obediência. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Caminhando um pouquinho mais para baixo, ele fala assim: foste resgatado da nosso fútil procedimento que os nossos pais nos negaram. O que seria fútil? Fútil é alguma coisa que não serve para mim. O que não serve para a minha vida? Bebedice, prostituição, vivendo desagradadamente, como dizem as pessoas. Nós temos que viver segundo a segundo, como se fosse morrer no outro dia, esquecendo que quando nós morremos, algo será feito depois da morte. Temos sim que viver como se fosse o último dia, mas para o Senhor
em santidade, abdicando das coisas que veem aos nossos olhos e nos enche a nossa carne. Quando a carne sorri, irmão, o espírito fica triste. Quando a carne sorri, cai uma lágrima do olho de Deus. Porque toda vez que nós escolhemos a carne, nós simplesmente negamos o que Cristo fez por nós. E quando buscamos algo para a carne, é como estar um pouquinho mais para baixo. Nós somos ervas, onde a flor brota em nós, mas essa flor cai, ela murcha, e sem uma água para sustentar ela, que é Jesus, que é o dono da água viva, nós morremos. E como está falando lá em João, que toda a vara cortada da videira só tem uma utilidade: ser lançada ao fogo. E eu não quero isso para mim. Por isso que todo dia quando eu acordo, eu tenho que escolher: Senhor, me faz obediente na tua palavra. Senhor, preserva os meus olhos desse mundo. Senhor, mostra aquilo que o Senhor quer que eu faça nesse dia. Porque somente a obediência ao Senhor é que vai trazer sobre a minha vida a santidade que eu necessito. E sem a santidade eu não chego na vida eterna. E vale mais uma eternidade inteira do que uma pequena peregrinação nesse terra. Verdade. Onde foi falado em Daniel capítulo 1, versículo 8: Rendeu-se Daniel firmemente, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe do eunuco. Disse ao chefe do eunuco a Daniel: tendo medo do meu senhor rei, e determinou vossa comida e vossa bebida, porque depois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os demais outros jovens de vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça contra o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimento, peço que ao teu servo 10 dias e nos dê legumes e comer e água a beber. Só até aqui. Por que a comida contaminava Daniel? Porque no Velho Testamento existiam alguns animais que não podiam ser comidos, e isso era dado por lei a Moisés, e a lei estava no coração desses meninos, desses 4 meninos. E ali ele não queria então desagradar a Deus de maneira nenhuma, porque se ele comesse alguma coisa, ele sabia que estaria pecando, e ele abriu mão das iguarias do rei. Ele preferiu somente comer legumes ou sementes, as coisas que não eram carne gordurosa, provavelmente porco, que era proibido, e nem vinho, porque o vinho era consagrado a deuses. A partir do momento que você tomasse o vinho, aquele vinho, você estava aceitando novos ídolos. Por isso que Daniel pediu para que desse legumes e somente água. E Deus, pela obediência de Daniel e os outros 3, fez com que eles tivessem graça perante as outras pessoas. E cuidado. Então, na minha obediência, Deus sempre vai me dar graça perante as outras pessoas. Eu não sei o que você quer entrar aqui dentro precisando, mas eu sei que pela obediência do Senhor e pela santidade que estará aí dentro da vida de vocês, aquilo que vocês pedirem para Deus, Ele vai dar graça a quem precisar fazer. Aleluia! Se é algo que vocês estão necessitando financeiramente,
Eu creio que Deus vai abrir portas, vai abrir comportas, vai abrir portão, vai mover terra, vai mover o céu. Mas eu creio que Deus vai dar para cada um de vocês, pela obediência, pela santidade, aquilo que vocês necessitam, aquilo que eu preciso. Porque eu sei que nesse mundo eu não vou viver sem Deus. E eu clamo a Ele a santidade. Irmãos, eu não sou nenhum super-homem. Eu pego todo dia. Mas todo dia eu tenho que pedir a Deus que passe o seu sangue sobre a minha vida e que mostre cada dia mais as suas escrituras. Por isso que eu não cesso de olhar a palavra do Senhor, porque eu tento buscar o máximo que eu posso de ensinamento, porque só nos ensinamentos das escrituras é o que vai me fazer santo, porque eu vou saber qual que é a vontade perfeita de Deus sobre a minha vida, aquilo que está gravado aqui dentro do manual da nossa vida, que é a Bíblia. Aqui está todos os segredos. Quem precisa de algo financeiro, a Bíblia tem 3.250 versículos falando de como você tem que tratar financeiramente a tua vida. Eu faço parte de um outro ministério chamado Rural, que é cuidando das finanças da maneira de Deus. São 12 lições que a gente dava a cada um dos casais. Eu vi casal que devia fortunas, o nome mais sujo que pode ter. Em 3 meses de obediência à palavra do Senhor, o Senhor pagou todas as dívidas que eles tinham, deu um emprego novo para o rapaz, reformaram a casa, compraram um carro. 3 meses na obediência do Senhor. Eu creio que não foi assim, porque eles mereceram tudo isso. Não, que nós não somos merecedores de nada. Mas eu vi ali o Senhor em pessoa fazendo um grande milagre. Mas que curso é esse? Não é o curso, irmãos. Porque eu também já vi gente entrar de uma forma e sair pior nesse curso. Mas foi porque a palavra entrou no coração de cada um, e cada um agarrou na sua palavra. E ali a obediência, a santidade da nossa vida, é o que fez Deus abrir todas as portas que estavam fechadas. Deus é santo. Deus é santo. Se nós abrimos em Levíticos 11:44, eu vou ler rápido porque o tempo está se esgotando. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminei por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Deus é santo, irmãos. E por isso nós temos que ser santos, porque nós somos filhos de Deus. O mundo não fala quem filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, nós também somos Deus. E a semente que foi plantada não foi uma semente corruptível, mas incorruptível. Jesus veio na terra como somente um homem, como eu, como cada um de vocês, tendo desejo, vontade, mas ele resolveu, através de uma missão, ser santo. Por que eu não posso ser isso? Por que eu não posso ser santo como ele foi? Mas muitas vezes nós abrimos mão da santidade para deixar as coisas do mundo
vir sobre nós. Ah, mas é gostoso. Aos jovens, nós temos tempo para curtir. Eu preciso curtir um pouco. Mas nós não sabemos a hora que Jesus volta. E nem sabemos a hora que nossa vida vem e se esclarece. Então, nós temos somente hoje para ser santo. Nós temos somente amanhã cedo para ser santo. Somente amanhã tarde para ser santo. Ontem eu estava ali, a irmã falou que o menino de 15 anos morreu com câncer. 15 anos, irmãos. Como a gente sabe que eu sou jovem? Se com 1, com 2, com 3, com 5, com 10, com 15, com 20, com 40, com 50, com 100, com 120, morre. Eu só sei que morre. E se vocês fizerem um objetivo, assim como eu quero ter esse objetivo, de ir alcançar a vida eterna, é só pela santidade, é só abdicando as coisas desse mundo, é só investindo no reino do Senhor, é só crendo que Deus vai me dar o melhor. Não importa o que eu faça, o importante é que eu seja santo. Nós temos que abrir mão. Nós vemos um exemplo muito grande de santidade, que foi Abraão. Deus pediu o seu filho como obediência. Ele pediu o seu filho à noite. De madrugada, ele armou todas as coisas, pegou seu filho e foi sacrificá-lo. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o que mais nós amamos para com Deus? Para buscarmos a santidade? E aí, voltando lá um pouquinho para finalizar em Pedro, como é que eu chego a isso? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Porque Deus colocou esse pedaço para nós. Porque somente nós, enchendo o nosso coração de todo o amor possível, somos compassete com nossos irmãos. Como nós fizemos aqui uma aliança com Deus, uma aliança que Deus fez conosco, ela é unilateral. Ela não depende da minha vida para que Deus me ame. Assim, Pedro pede para que nós tenhamos um amor fraternal, não fingido. Não posso vir aqui abraçar o irmão, meu querido, e depois sair e fazer alguma coisa por trás. Mas eu tenho que ter um amor por essência, um amor feito pelo Espírito. Por isso ele colocou não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Quem aqui é casado sabe o que é amar ardentemente. E nós buscamos. Se o meu irmão está passando por uma dificuldade, aquilo me incomoda, eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que fazer algo, eu tenho que buscar ele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que fazer algo por ele. Isso é ardentemente. Como se meu filho tivesse caído em algum lugar, o pai corre atrás, levanta, derruba tudo, mas vai salvar teu filho. Isso é um amor ardentemente.
Será que nós estamos amando o nosso irmão ardentemente? Será que é isso? Será que falta mais algo? Será que eu estou amando somente o irmão aqui na igreja? Será que eu estou somente pela mensagem? Será que eu estou amando somente pelo Face, que agora é moda? Conhecer 1000 pessoas no Face? Mas quantos teus amigos? Como que você pode amar tudo isso? Será que muitas vezes ele coloca alguma piada lá no mundo e você vai lá e curte? Por que você não ama ardentemente? Ele falando para ele: Kleber, irmão, isso não condiz com a palavra do Senhor. Por vergonha? Eu tenho feito algumas vezes para alguns irmãos aí. Não sei se fica bravo comigo não, mas eu faço. Porque não condiz. Eu vejo no Facebook muitas pessoas falando mal de irmãos, colocando como dízimo, pingando o sangue da cruz numa caixinha de dinheiro, como se dízimo fosse algo proibido para esse mundo. Quem não quer dizimar, não dizima, não é obrigado, só que paga o preço. Irmãos, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado a casa do Senhor, e eu sou prova viva que Deus tem me sustentado dia a dia. Glória a Deus. E todo o dinheiro que foi investido no Senhor não fez falta para a minha vida. Não fez falta nem um pouquinho, pelo contrário, cada dia que passa me acrescenta mais coisas. E eu vejo tanto irmão falando tanta bobagem. Por quê? Porque não conhece a Escritura, não pega seu tempo e investe nisso aqui. Investe em curtir, em buscar imagens, em fazer tantas coisas, mas não investe seu tempo na palavra do Senhor. Verdade? Não vale nada o resto. Muitos estudam. Para quê? Muito estudo é fácil, está aqui marcado. Muito quer curtir, brincar. Mas cadê a palavra do Senhor? Como você sabe brincar que está certo a brincadeira ou não, se você não conhece a palavra do Senhor? Nós estamos fazendo um quiz aqui com os jovens. Dá para perceber, falta muito estudo, gente. E nós temos que buscar isso. Então invista na palavra do Senhor, porque ela é que vai trazer todas as coisas que vocês necessitam. Amém? E eu deixo no final a última frase. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Que os irmãos guardem as palavras no coração. Se eu falei algo talvez desagradasse cada um, eu peço perdão, mas essa foi a palavra que Deus me colocou no coração durante a semana. Antes mesmo do pastor chegar e falar para mim, Deus já tinha colocado no meu coração uma palavra, que era a santidade sobre a sua igreja. E assim eu deixo para cada um de vocês pensarem e refletirem sobre isso. Gostaria que todos colocassem de pé. Gostaria de fazer a última oração. Se o pastor pudesse vir aqui em cima, vamos lá. Graças a Deus. Jesus querido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que todos fechassem os olhos, curvassem sua cabeça, que prestassem bastante atenção na palavra. Pode cortar o fundo, por favor. Senhor, coloca a tua igreja, Senhor Deus, em tuas mãos. Que o Espírito Santo possa falar no ouvido de cada um agora, Pai. Será que eu estou fazendo o melhor para ti, ó Pai? Será, Senhor, que eu estou buscando realmente a santidade, ó Pai? Fala com cada um, Senhor. Toque no coração. Incomoda, Senhor, cada um de nós, para que nós possamos fazer o melhor para ti.
para que possamos buscar a verdade, Senhor, e a verdade do Senhor, não a minha, ó Pai. Não que vai agradar o meu ego, mas sim que vai agradar o Senhor. Por isso eu entrego a tua igreja em tuas mãos, porque ela está aqui viva, ó Pai, e vem buscar a tua palavra, Senhor. Então, Pai, exorte cada um de nós. Venha com o teu carinho, com a tua misericórdia, Pai. Se nós pecamos, ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, pela tua misericórdia. E eu sei que ela, Senhor Deus, é longânima, Pai. Que ela vem sobre as nossas vidas e vai abençoar cada um que está aqui presente, Pai. Cura, Senhor Deus, sara a nossa terra, Pai, para que venha sobre cada um de nós a sua misericórdia. Assim, ó Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.